cá estamos com o nosso último programa. Vocês estão conseguindo me ver? Ver a tela? Sim, aqui está Ótimo. aparecendo. Então tá, beleza. Então, esse aqui era um código que nós tínhamos feito, né? Os exercícios que eu dei para vocês também eu poderia fazer de forma bem simples. Alguns exercícios eu vou fazer com vocês, alguns eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem resolver, certo? Então, nós temos aqui, lembrando, né, as bibliotecas que foram incluídas, você pode e deve colocar de acordo com a necessidade do código que você está implementando. Depois nós temos aqui o nosso conhecido método principal. Tudo que vai estar executando no C, ele deve estar dentro do método principal. Você pode ou não colocar a passagem de parâmetros aqui. O set locale nós já havíamos visto já anteriormente, ele possibilita você utilizar a linguagem em português, certo? Então, acentos, caracteres específicos relacionados à língua portuguesa, como ser cedilha, etc., ele permite você estar utilizando. Aqui, o que a gente fez depois? Nós criamos uma variável, que a gente deu o nome de número 1, e nós pedimos para a pessoa digitar um valor inteiro, tá? Por quê? Porque aqui está como inteiro. Se ele tentasse colocar um valor com vírgula, e no C a vírgula é representada pelo ponto, ele ia truncar esse número, né? Ele ia ignorar a parte decimal. O scanf, o scan já lembra a questão de você fazer pegar um determinado dado, né, e passar para dentro do sistema, né? Quando você tem, não sei se vocês têm lá a impressora digital, ela permite que você coloque lá uma foto, um arquivo, enfim, qualquer coisa, e faça o scanner e ele gera aquilo lá como uma foto, às vezes gera como um PDF, e você consegue, então, mandar para alguém, por exemplo, um arquivo teu, uma página de livro, e assim por diante, tá? Principalmente quando a gente vai fazer contrato, né, às vezes eles pedem essas confirmações. E hoje, por exemplo, como nós estamos remotamente por conta da pandemia, isso acaba sendo mais. Então, pensem nesse scan, né, nesse sentido. Aqui, eu vou explicar, a gente fez rapidinho no final da aula, né, da semana passada. Na primeira parte, você vê que o scanf é o quê, pessoal? Quem pode me dizer o que é o scanf? É uma variável? Seria onde recebe os dados? Ou não? Sim, mas qual que é o nome que nós damos para esse tipo aqui? Olha só, desculpa, tá aqui. Scanf, abre e fecha parênteses. Vocês se lembram? Eu não sei se a gente falou, é uma função, né? Eu nem lembro se eu falei método para vocês. Se eu falei método, não é. A gente usa o nome método quando nós estamos trabalhando com programação orientada a objetos. Quando nós estamos trabalhando com programação estruturada, nós chamamos de função aqui nesse sentido, tá bom? Mas ele trata de pegar valores, então o scanf ele já tem um código que está na biblioteca do C, e ele vai pegar esse valor que você vai digitar pelo teclado, do tipo inteiro, e vai guardar dentro da memória, que foi reservada, no caso, número 1, tá bom? No 1, que é o nome da variável. Tudo bem? Então, aqui, olha, o porcentagem D, você tem isso, acho, lá nos slides que eu passei para você. Alguém chegou a ler? Dá uma olhadinha. Sim. O porcentagem D define o tipo de entrada.
certo? E depois aqui, você vai ter uma vírgula, então você está com dois parâmetros, separado por vírgula, e esse símbolo aqui, o e-comercial, ele vai apontar, né, para o espaço da memória quando você da memória que é criado quando se executa o sistema. Se você tiver com esse programa aí na semana passada, o código. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando você digitar, ele fica esperando você digitar algo. E quando você... Só estou relembrando, tá, pessoal? Quando você digita o valor aqui, vai aparecer isso aqui é uma informação, simplesmente. Aí ele fica esperando, a hora que chega no comando scanf, ele vai ficar esperando você digitar. Quando você digitar lá 2, por exemplo, ele vai pegar esse valor inteiro e vai alocar na memória. Então, ele fica lá guardado na memória do seu computador. Ok? Então, beleza. No 1 assumiu o valor 2. E aí nós vamos mostrar qual foi o número digitado que a gente fez, né? O que a gente faz? Lembrando, nós pegamos aqui, colocamos a variável, tem os argumentos aqui, olha, né? A gente está com dois argumentos. O texto, aqui o porcentagem D, é onde eu quero que esse valor que está armazenado em num1 seja inserido. E aqui no caso, inserido é assim, onde na frase ele vai ser inserido. Como se trata de um inteiro, então eu vou colocar porcentagem D. Tem outra forma também de fazer isso, mas nós não vamos fazer agora. Tá bom? Então, eu quero que o número apareça aqui na frente. Eu teria que colocar a porcentagem D no início aqui, número. Ah, eu quero colocar logo depois. Eu não quero colocar número digitado, professor. Isso é mais objetivo. Eu quero colocar número 2 pontos. Aí você colocaria a porcentagem D. O que ele entende? Esse porcentagem D é um código, apesar de estar aqui, né? Eu falei para você que quando você coloca entre aspas, no printf, você pode escrever o que você quiser. Você pode escrever em português, inglês, italiano. Ele não vai fazer correções aqui para você. Tá? Se você escrever em português errado no teu sistema, ele vai errado. Tá? Aqui é um conjunto. O que ele entende? Que ele tem que imprimir na tela um conjunto de caracteres que você escreve. Mas o porcentagem D, ele entende que ele é uma notação, né? Um código que representa não, né? Que define aonde é que o campo, o número armazenado na variável num1 deve aparecer. Ok? E depois nós temos aqui o get, que ele simplesmente fica esperando você digitar qualquer coisa, ele não pega esse valor, tá? Ele é como se fosse uma pausa, certo? Então você mostra e aí vamos supor que você... Aqui o resultado é muito pequeno, mas vamos supor que você tivesse que ler, olha que ele termina, ele já aparece as mensagens lá que terminou com sucesso, etc. E talvez isso poderia trazer uma confusão para o usuário. Então ele fica esperando o usuário terminar. Eu poderia colocar, inclusive, aqui, assim que você acabar de ler o resultado, você pode clicar em qualquer tecla no seu computador para finalizar, tá? Então, isso aí vai da criatividade de vocês. Alguma pergunta até aqui? Nós vamos fazer mais, tá? Nenhuma? Então, você pode pegar aqui, ó, vamos copiar esse código para facilitar para a gente lá. Nos seus exercícios, talvez até interessante você estar digitando, tá? Para você ir aprendendo. Então, ó, copiei ele, fiz um Ctrl+C. Quem está sem o código, né, da aula passada, boa noite, Luana, você está me ouvindo?
Se você tiver sem microfone, tem aqui um chat que você pode mandar mensagem. Ah, ok. Tá, eu estava conversando, Luana, na medida do possível, que vocês adquiram um microfone, tá? Porque a nossa aula é síncrona aqui, fica complicado, né? É importante a gente ter um meio de comunicação, né? Até entendo não ter câmera, mas como é que a gente chama aí, né? Um fone de ouvido, alguma coisa assim, normalmente é bem baratinho. Compra um mais simples, só para a gente ficar mais fácil. Eu pedi também, estou repetindo aqui, que vocês coloquem foto no perfil de vocês, tá? Nós já estamos à distância, eu não estou vendo vocês aqui na câmera, e a Maria Fernanda está com a foto, o João Picchione está com a foto, então, procurem providenciar isso, por favor, tá bom? Para eu poder identificar os alunos que estão aqui. Eu acabei de falar, acho que você não estava na aula antes, a participação é importante, tá bom? Quando eu faço alguma pergunta, eu gosto que participem, porque senão eu não sei se vocês estão aí, né? O aluno pode entrar e ir lá fazer comida, arroz, feijão, fritar o ovo, e não é legal, né, pessoal? Então, vai lá, eu copiei, colei. Eu estou aqui num documento sem título, apesar que você pode ver isso depois, tá? Não é só a presença em aula. Ah, tá. Você está no lado negro da força, né, Luana? Tem que ver o lado da Microsoft. Você está no e-mail institucional. Tá, mas tenta entrar no e-mail institucional e ver se você consegue colocar uma foto lá no perfil, talvez ela apareça. Talvez os demais seja a mesma coisa, né? Mas tudo bem, tá explicado então, tá? E beleza, realmente eu estou brincando, tá? No do Google não altera, você está falando no Gmail. Porque no Gmail aparece a foto que você definir lá no Gmail, é a foto que aparece aqui. Tá? O Gmail do Google, né? Então ele linka com o seu e-mail se estiver logado. Mas tudo bem, você pode tentar isso depois, acessar num browser que esteja logado na sua conta. Uhum. Então, depois você vê se você tem um e-mail no Google, isso facilita. Mas, tudo bem, tenta resolver isso também. Isso não é motivo de eu tirar nota de vocês, tá? Não é isso. É questão de identificação mesmo, tá certo? Porque eu vejo a foto de vocês lá no perfil do Swap, que talvez já está desatualizada, né? Então, uma foto aí mais atual para a gente saber quem é quem. O que mais que eu ia falar? Esqueci agora. Bom, era sobre alguma coisa aqui. Mas não precisa trocar agora não, Luana. Fica aí na aula. Então, eu estava falando, você faltou na última aula, né? Então, eu vou dar um tempinho. Você já chegou a baixar o aplicativo? Eu acho que eu deixei link, né, para vocês baixarem. Caso você... lembrei o que ia falar. Caso você não tenha baixado, você pode acompanhar nas aulas, eu falo, Pessoal, eu deixei o link aonde para vocês? Você está na nossa sala... Onde está aqui? No Telegram? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou te passar aqui o link para você baixar. Vou colocar aqui no chat. Deixa eu ver aqui também se eu consigo gerar. Eu não consigo. Se você olhar lá na nossa sala no Teams, eu coloquei o link para vocês acessarem a programação estruturada. Deixa eu ver se você... não, você já está.
Então, entra no Telegram, certo? Lá você vai ter, se não me engano, as mensagens não ficam apagadas. Elas não são apagadas, elas ficam lá. E você vai ver o histórico do que está acontecendo aqui na nossa aula. Tudo bem? E aí você vai tentar baixar o programinha. Esse programa... Esse aqui deu um erro aí na hora que eu te passei. Deixa eu ver novamente. Não é Portugal Studio, tá? O Visual Studio tem várias plataformas que permitem você programar com a linguagem C, tá bom? Pode ser outra. Eu passei isso aqui, mas enfim. Talvez a gente até vai para a IDE do NetBeans. Mas vamos continuar com esse aqui. Ele é um pouquinho mais rústico, né? E ajuda a gente a trabalhar melhor com o código, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Escrevam aí, ó, já estou dando tempo para vocês copiarem. Ah, o que eu ia falar. O fato de você acompanhar a aula aqui presencialmente, já vamos supor assim, né? Você já fica com presença garantida. Vai ter alguns momentos que eu vou pedir atividade apenas para quem não está na aula, tá? Tem vezes que vai ter atividade que é para todo mundo e avaliativa. E vai ter vezes que vai ser avaliativa e faltas. E vai ter algumas vezes que vai ser só para faltas, por exemplo, entendeu? Então, você tem que acompanhar lá no Moodle o que está acontecendo. Então, isso serve para todo mundo, né? Se você vê lá, por exemplo, atividade para compensar faltas, alguma coisa nesse sentido, para compensar presenças, quem esteve presente não precisa fazer. Então, se você estiver na aula aqui presencial, você evita isso. Há alguns momentos também que às vezes a gente vai ter lista de exercícios. Então, eu não vou ficar aqui falando, eu vou estar com vocês, vocês vão fazer alguma lista que eu passo para vocês treinarem, e ficarei aqui. Você não precisa ficar na sala, você só pode aparecer, falar, ó, professor, estou aqui, e aí você pode aproveitar o tempo para fazer a lista de exercício, e eu estarei no tempo necessário para responder para vocês. Tá? Se houver dúvida, no caso. Como se fosse um plantão de dúvidas. Então, vamos aqui, ó. Eu vou colocar em letra maiúscula para você enxergar melhor aí, ok? Depois vocês me falam se precisa aumentar. Faça um código que receba 4 números inteiros e mostre o resultado da soma. Muito simples, tá? Eu sei que para alguns pode parecer simples, para outros não, a gente está vendo o início, tá bom? Vou deixar vocês copiarem um pouquinho. Então, eu vou continuar. Você vai continuar vendo a tela aí, tá bom? Bom, esse aqui, olha, vamos definir já onde ele termina, né? Ele tem o começo, mas não tem o fim. Aí, beleza. Então, a gente já fechou, garante que nós não nos esquecemos de fechar, de colocar o colchete aqui. Não tem problema, tá, pessoal? Olha, conforme você vai tentando... Nós podemos ter erros de sintaxe, a gente pode ter erro também de conceito,
né? Às vezes o teu código não apresenta nenhum erro, mas ele tem um erro conceitual de maneira como você fez. Em vez de ele apresentar a soma, ele vai apresentar um outro tipo de resultado. Tá bom? Então, você tem que tomar os certos cuidados, e aí entra a questão da lógica de programação, que a gente falou já na aula passada, que é você aprender como montar o algoritmo, e isso vem da prática. Então, vamos lá. Nós temos 4 números, então eu vou precisar de 4 variáveis, tá? Eu posso fazer int num1, ponto e vírgula, int num2, ponto e vírgula, né, pular de linha, mas como são todos inteiros, eu vou colocar aqui, olha, n1, n2, n3, n4. Já falei para vocês também que as variáveis, elas não podem começar com letras, com caracteres reservados, com palavras reservadas, caracteres especiais, desculpa, e palavras reservadas. As palavras reservadas são palavras que são próprias do C. E também não pode começar com caracteres, não pode ter caracteres especiais, na realidade, né? Não pode ter cedilha, etc. Tá? E nem um outro. Então, é um nome normal, tá? E de preferência que seja capaz de te mostrar o que você deve fazer. Então, eu vou colocar mais uma aqui para resultado. Ela vai armazenar o resultado. Ou senão, eu vou colocar assim, soma. Beleza? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que receber esses números. Tá ok? Então, eu vou fazer o primeiro, e você depois vai continuar os outros. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que, o printf, eu tenho que dizer para o usuário o que ele vai fazer. Eu poderia colocar aqui nem assim, olha, pessoal, scanf, e colocar aqui, né, os parâmetros corretamente? Poderia. O sistema, ele vai chegar num determinado momento, ele vai ficar esperando você digitar o número 1, certo? Mas aqui, você está fazendo o programa e você sabe o que é. O usuário, ele não sabe o que ele tem que digitar. O que é? Parou o programa, deu um erro, né? Está em pausa. O que ele está querendo? O que ele está esperando? Então, é a questão do feedback, né? Isso é uma questão de experiência do usuário, de UX. O usuário sempre tem que saber o que o sistema está esperando dele, tá? Ou se o sistema travou, parou, ele tem que dar um feedback para o usuário, né? Olha, o programa está demorando, você quer encerrar, porque senão isso causa frustração no usuário que está usando o seu sistema. Então, obviamente, você precisa colocar aqui o que é que a pessoa precisa digitar. Então, nós vamos colocar printf, entre aspas é sempre um conjunto de caracteres, aspas duplas, né? Digite número 1. Ah, professor, eu quero colocar o primeiro número. Não tem problema, tá? E vou colocar aqui, eu posso deixar assim, olha. Se eu fizer desse jeito, ele vai aparecer, e eu vou colocar barra N aqui também. O que faz o barra N mesmo, pessoal? Pula de linha, né? Se eu deixar desse jeito, o meu cursor que você está piscando na tela, ele vai ficar lá na frente, ó, tem um espaçozinho. Se você não tirar esse espaço, ele vai ficar colado nos 2 pontos. Se você der um espaço, 2, 3, 4, quantidade de espaços, os espaços são caracteres, considerados, são contados. É o espaço que ele vai dar para você, que vai mostrar na tela. Então, eu estou dando um espaço apenas para o número não ficar colado no ponto, dos 2 pontos, porque talvez alguém que tenha dificuldade de leitura vai ter dificuldade de ver se ele digitou o valor que realmente deveria. Ah, eu digitei lá, sei lá, 22. Mas ficou tudo junto, né? A pessoa está sem óculos e não consegue visualizar direito. Então, você pode dar um espaçozinho que vai fazer a separação. A professora, eu não quero que apareça na mesma linha, então você coloca aqui também barra N. Aí você poderia até colocar colado aqui, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai aparecer a mensagem, depois a gente faz, para você ver, né? Número 1, barra N pula e ele vai ficar esperando, ele vai pular uma linha e vai ficar esperando você digitar na linha de baixo. Vamos deixar 100 agora.
Que tipo que é? Tipo inteiro. Então, eu falo para ele, essa notação que nós temos aqui. Professor, por que é porcentagem de? É a notação para receber número inteiro pelo teclado. Tá bom? Isso você tem que saber. E aí, quando eu estou fazendo uma entrada, eu vou colocar o E comercial e o N1, que é a variável que vai guardar o número 1. E aí entra a questão da lógica também novamente. Eu não vou colocar N2. Ah, professor, eu posso colocar N2? Claro, você pode. Você pode colocar N2, N3, N4, soma. Só que você tem que ter a lógica. Você está trabalhando com o número 1. Qual dessas variáveis é a que representa melhor o número 1? Né? Dentro do conceito do sistema que você está desenvolvendo. É o N1. Então, eu vou colocar o N1, obviamente. Tá certo? Ok? Eu vou parar a transmissão da minha tela, eu vou terminar o programa e eu vou esperar você terminar aí. Vou te dar um tempo. Ah, vamos salvar. Então, eu vou colocar aqui, soma, underline 4. Eu vou colocar tudo junto. Um Q maiúsculo, soma 4. Você pode salvar com o que você quiser. Procure guardar esses códigos, tá? Esse código vai servir para você estudar mais para frente, tá? E, de preferência, eu criei aqui, tá, aula 22 de abril, né? Mas, de preferência, numa pasta onde você coloca todos os programas. Eu vou deixar aqui na aula 22 de abril mesmo, tá? Vou cancelar aqui, vou parar a apresentação e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Por isso que é importante você ter o sistema instalado, tá bom? E eu vou continuar fazendo aqui. Quando o primeiro terminar, quem conseguir terminar primeiro, me chama aqui, tá bom? Professor, é para escrever as mesmas linhas de código que o senhor escreveu? Você vai ter que receber 4 números, né? Então, você vai ter que pedir para ele digitar o número 1, digitar o número 2, digitar o número 3, digitar o número 4, e depois ainda vai mostrar o resultado da soma. Ah, tá, entendi. O senhor quer que termine, né, no caso. Terminar. Eu vou mostrar para Entendi. vocês também, mas eu quero que, enquanto eu vou fazer aqui escondidinho de vocês, para vocês treinarem. Se alguém conseguir chegar no resultado final, ótimo. Aí você já pode, professor, eu consegui. Beleza? Ok. Beleza. Senão fica muito facinho para vocês. Mas eu vou mostrar depois o código resolvido, tá bom?
Já fiz, professor. Eu acabei aqui também. Ótimo. Bom. O João já avisou, né? O Fabiano está falando Visual G. A gente vai usar a linguagem C, Fabiano. Fabiano, é a primeira vez que você está fazendo a disciplina? Você está sem microfone? Não, depois você escreve aí. Bom, o meu ficou assim. Tá? Eu coloquei um incrementinho a mais ali, né? Recebe o primeiro número, o segundo, o terceiro, e eles são praticamente a mesma coisa, né? Então, recebo todos os números, eles vão ficar armazenados na memória do computador inteiro, e depois eu vou fazer o cálculo. Soma igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4, que foi pedido para mim. Então, aqui, olha, ele vai calcular ou processar, né, os dados. Ele calcula e processa. Tanto faz. É o processamento. Lembra que nos primórdios da nossa disciplina, a gente falou que a base da computação é a entrada de dados, processamento e saída. Então, olha só, a gente teve a entrada de dados, o processamento e a saída, tá? E resolveu um problema. A maioria das questões referentes a códigos de computação é para resolver problemas, né, de usuários. A pessoa precisa de um sistema para vendas, precisa de um sistema para controle, enfim, e é claro que aqui é uma coisa bem mais simples, às vezes a entrada de dados não se dá dessa forma, enfim. Mas só para você, a gente já comentou que conceitualmente, praticamente ele faz isso, né? E também acessa a memória aqui entre a entrada e a saída. E aí eu coloquei o get para ele ficar esperando. Agora, olha só que coisa interessante, deixa eu mostrar só para vocês aqui. Então, se eu rodar o meu programa, eu vou colocar lá 2, olha lá, ele... eu não compartilhei a tela. Eu ia... Vocês tinham que me avisar antes, né? Estou falando sozinho aqui. Obrigado por ter avisado. Estão vendo agora? Sim. Próxima vez vocês me avisam logo, pessoal. Então, eu coloquei aqui e tal, né? Não vou ficar repetindo agora que já avisei ali. Então, tá tudo aqui. Bom, você está vendo que eu coloquei o espaço aqui, né? Então, esse aqui eu vou tirar o espaço. Esse aqui tem espaço, e esse aqui eu vou colocar muitos espaços. E vamos rodar para ver como é que fica. Aqui, ó, esse botão, ele compila e executa. Ou você pode apertar em F11. Ó, 1 tá normal, 2. Olha, observe aqui, ele ficou agora, olha, né? Aqui tem um espaço, olha. E aqui ele não tem espaço. Então, se eu digitar agora 3, observe que ele ficou, né, do lado. Então, isso aqui é uma coisa que pode prejudicar na hora de... são pequenos detalhes, pessoal, que talvez para a disciplina aqui não vai fazer muita diferença, mas começa a aprender a já tomar esses cuidados de estética, né, quando você desenvolve o sistema. Isso faz muita diferença para o usuário. O próximo, acho que eu não mexi em nada, né? Podia ter mexido. Vou colocar 6, e olha a diferença aqui, ó, vou colocar 10. Olha onde apareceu. Não tem lógica também, né? Tão distante assim. Tá? E aí ele tem que me mostrar a saída, que é 21. Ok? Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui no 3,
eu acho que ia fazer e não fiz. É barra N. Vamos ver o que muda. Tá? Então, no 3 eu coloquei barra N. Então, de novo, vou entrar lá o número 10. Aqui ficou perto, 3, 3. Olha lá, com mais números como fica diferente, né? Se tivesse um valor grande aqui, uma pessoa com dificuldade de olhar poderia ter o número 3. Olha o que aconteceu. Eu coloquei barra N, então, a hora que ele chega aqui, ele passa para a linha seguinte. Isso também é uma estratégia bacana, né? Você coloca a pergunta em cima e a pessoa vai ver aí o clinhotar, né, do cursor, ele está sabendo que você está esperando digitar alguma coisa, e aqui, de novo, o que não deveria ter, tá? E aí ele mostra para nós a soma, certo? Agora, olha só, lembra que eu falei para vocês que para nós mostrarmos, nós precisamos colocar aqui, ó, porcentagem D, e depois a variável, tá? Que guarda o processamento. Professor, se eu quiser, eu poderia fazer isso aqui, olha. Copiar e vou colocar aqui. Eu não sei se ele aceita direto assim, deixa eu ver. Vamos ver. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 8, tá? Ele aceita colocar a fórmula aqui, pessoal. Pergunto, fica legal colocar a fórmula aqui, direto? Não, eu prefiro que coloque a variável. Exatamente. Isso, porque pode confundir. Aí agora aqui a gente tem uma formulazinha pequena. Você veio da física, né? Eu vim. Você tinha a fórmula lá bem maior que isso, não tinha? Tinha umas fórmulas gigantes. Então, imagina você colocar toda uma fórmula aqui de física com várias variáveis e com abre e fecha parênteses e etc, dividir, multiplicar, elevar ao quadrado e etc, né? Colocar tudo isso aqui pode confundir muito. Então, é melhor você criar uma variável, armazenar, então fica mais... Para o sistema, ele vai fazer a mesma coisa, só que, de novo, a gente não escreve só para o sistema, a gente escreve código para humanos. Mesmo sistema, né? Quem que vai usar isso aqui depois? São humanos, na maioria das vezes. Tem códigos que são para a máquina mesmo, tá bom? Mas aqui fica legal, fica mais fácil de ler, tá bom? Aqui, no caso, é pequeno, não vai fazer muita diferença, mas quando você tem um código maior, então aqui o teu código fica mais enxuto, né? Você separa o processamento do resultado. Aqui outra coisa, olha, eu falei que o porcentagem D, ele vai aparecer aonde eu colocar. Então, eu vou tirar aqui porcentagem D. Compilo e executo. 2, 3, 5, 4. Olha lá, cadê a soma? Pergunto para vocês. A soma guardou o valor que eu digitei? A variável soma guardou o valor que eu digitei? Os valores que eu digitei? Arrisca, pessoal. Não? Alguém tem alguma versão diferente? Então, porque assim, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Você está vindo recebendo, 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 tá? O seu programa, ele é estruturado, então ele vai nessa sequência aqui, ó. Tá? Beleza? Então, ele vai receber, porque esse código está correto, ele vai receber porque está correto, ele vai... E aqui, o que que acontece? Esse código aqui não vai ser executado antes de chegar em soma? Ó, esse soma que você está vendo aqui, esse soma aqui. Com essa variável soma aqui. Então, eu pergunto, a variável soma, ela armazenou os valores de entrada ou não? Aparentemente, sim. Eu acho que sim também. E ele guardou o valor. E aí eu coloquei aqui, tá tudo certo, tanto é que ele não deu erro, tá? Só que o que eu esqueci de colocar? O porcentagem D. O que faz o porcentagem D mesmo com o meu sistema? Mostra aonde o valor armazenado em soma vai aparecer. Então, vamos ver isso mesmo, se dá certo. Só para você verificar. Eu vou colocar a porcentagem D aqui no começo. Aliás, eu vou fazer aqui, ó, barra N,
para ele dar um espaçozinho para nós ali. Vou colocar porcentagem B. E vou executar. Então, vai. 3, 2, 5. Ops, aqui eu pulei. Olha lá onde aparece o 16. Né? A minha soma ali deu 16. Não tem sentido. Né? 16 soma igual. Né? Então, isso aqui é questão de você escrever para o usuário poder entender. Se eu colocar ele aqui, tudo dessa maneira, porcentagem T. Vamos ver o que acontece. Olha lá, soma 12, igual. Outro erro. Outro erro não, né? A visualização não está legal. Certo? E eu poderia colocar aqui grudadinho no igual. Executando novamente. Ele apareceu, mas olha só, esteticamente também pode ter aquela coisa, né? Fica mais bonito você dar um espaço. Tá bom? Então, procurem já fazer o código. Você está vendo que aqui tem um espaço, né? Olha. Aqui não tem, não tem, não tem. Por que que tem? Porque aqui eu deixei um espaço sobrando, tá vendo? Então ele conta. Mas a gente vai ver isso depois também. Agora, o que eu quero que vocês façam? Enquanto isso, eu vou fazer chamada. Muito simples. Eu quero que vocês mostrem a multiplicação entre os números. A multiplicação não é mais, é asterisco, tá? Acho que na maioria das linguagens nós utilizamos asterisco. Acho não, né? Eu não conheço nenhum que usa outro sinal a não ser asterisco. Tá bom? Então, asterisco quer dizer vezes, multiplicação. Então, eu quero que você mostre, além da soma, a multiplicação. E depois eu vou querer que eu vou parar de novo o compartilhamento. Vocês vão fazer, quem terminar aí me avisa. Enquanto isso, eu vou fazendo chamada. Gente, quase terminando aqui. Eu vou deixar para vocês também, talvez, uma listinha de exercícios, assim, novamente, mas exercícios mais simples. Vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Essas listas de exercícios que eu deixo para avaliação, assim, como atividade, pessoal, vocês podem tirar dúvidas, tá? É para treinamento, não é... agora o professor deu a lista, eu não posso perguntar mais nada. Não é uma prova. É uma lista de exercícios para vocês treinarem. Então, é bom que vocês perguntem. Deixa eu adicionar o de hoje. Vamos lá. Camila, eu não vi, então vou colocar falta. Daniel, não vi, com falta. Fabiano está aí ainda, Fabiano? Aqui, já foi esperto ali, já deixou respondido. Fabrício, está aí, né? Estou. O Iago, ele não está muito bem. João Pedro, também não vi. Luana está hoje. Oi, eu estou aqui. Você está... é verdade, João Pedro, me desculpa. Desculpa. Maria Fernanda está e o Nathan, né, não está também. Vocês têm encontrado o Nathan em outras aulas? Sim ou não, pessoal? Não que eu me lembre. Não, é só para saber se ele está faltando só na minha. E o Daniel Barbosa?
Também não? Eu só quero saber para ter uma noção se... Não vou prejudicar ninguém, não. Só para saber se ele está frequentando. O Natan apareceu algumas aulas e não veio mais. Bom, eu vou voltar aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, olha só, eu vou criar mais uma variável. Professor, posso criar variável aqui? Pode. Eu vou até criar aqui, olha. Você tem que criar a variável antes de utilizá-la, certo? Senão ele vai dar erro na hora de compilar. Podemos criar a variável... Ah, não. Deixa eu fazer diferente. A criação da variável, como é um programa estruturado, deve acontecer antes dela ser utilizada. Se quiser marcar aí, tá? Então, eu vou criar ela aqui. Int multiplicacal. Né? Nós não podemos colocar send, não podemos colocar cedilha, nada. E como é que eu vou guardar esse valor? Então, calcula... Aqui, esse azul é só um comentário, então eu posso pôr acento. Então, se você colocar Ctrl / de espaço, ele te dá a variável. Olha, você sabia disso? Eu começo MU, olha lá, Ctrl / de espaço. Ele me mostra todas as variáveis que começam com MU. Se eu dar Enter, ele completa para mim. Macetinho aí para vocês. Então, multiplicacal é igual. Então, N1... Não vou dar espaço agora, tá? N2, N3, N4. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois juntos aqui. Printf. Vou tirar esse espaço. E eu vou mostrar aqui o resultado. Não sei se vai dar certo. /n. Aqui eu posso usar porque é texto. E a variável, de novo, eu posso completar. Vamos compilar e executar. Então, aqui deu 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, tá? Então, deu certo. Deu 8 e deu 12. Aqui tá sem espaço ainda que eu tinha deixado. E aí, eu coloquei 2 pontos. Então, vamos padronizar. Vamos colocar... espaço. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim, tudo tranquilo. Então, tá bom. Agora, vamos fazer a divisão. Vocês podem mais 5 minutinhos? Sim, podemos sim. Então, eu vou fazer nesse programa mesmo. Vamos fazer uma divisão. Para isso, nós vamos usar o float, que é números reais, tá? Vamos criar 2 ou 3 variáveis do tipo float. Aí você usa o F para representá-lo, tá? Porcentagem F. Então, vamos lá. Vou criar elas aqui. Float N. Vou colocar diferente, né? Não posso jamais usar o N. N no 1, no 2
e num 3. Ah, aqui vai ser, não, desculpa, é no 1, 2 e média. Eu vou achar a média de dois números. Tá? Então, assim, quando você vai achar a média, você vai fazer divisão, todos os números precisam ser float. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ah, que fez um barulho aqui, não sei se é de vocês ou eu aqui. Ah, então, quando você faz uma divisão, pode ser que dê, né, se dividir 5 por 2, vai dar 2,5. Né? Então, você pode perder a precisão do número. Então, a gente coloca float, que ele permite as casas decimais. Tá bom? Quando é um número inteiro para somar, de multiplicar, enfim. Agora aqui a gente está usando o inteiro, mas no dia a dia, na realidade, quando você vai trabalhar com finanças, por exemplo, valores financeiros, use sempre float. Então, vamos receber esse. Eu vou fazer e você vai mandar a divisão. Qual que é o sinal para divisão? Eu vou colocar aqui, sinal para dividir é barra. Tá bom? Vou interromper novamente, você vai fazer isso aí para mim. Você vai tentar agora. Você já tem a noção de como recebe, e a média é o resultado que eu quero que seja mostrado. Tá? Então, eu quero a média de dois números. Vamos ver o que vocês vão fazer. E eu já vou mostrar para vocês também.
Compartilhei a tela de novo. Vocês conseguiram terminar? Alguém conseguiu? Quer que eu espere mais? O Fabiano disse que sim. Alguém quer que eu espere um pouquinho mais? Fabrício, você levantou a mão, tô vendo aqui, você quer falar alguma coisa? Não, faz tempo, é aquela hora que o senhor não tinha compartilhado a tela. Ah, tá. Ah, não, eu não consigo ver a tela de vocês aqui, por isso que é melhor Tá. falar. Entendi. Pode interromper. Ah, tá. Bom, eu vou aqui então. Então, olha só. Olha a diferença. Agora eu estou recebendo float, então é porcentagem F. Tá? Aqui fica mais fácil, porque tem, ó, né? Para nós, né? Em português também dá certo. De você fazer associação. Então, float é número flutuante, que a gente chama. É uma outra maneira da gente falar números reais. Tá? Então, eu estou recebendo ele, coloco ali o e-comercial para que ele possa ser alocado na memória. E aqui, como ele foi definido como float, eu posso utilizar o F. Certo? Eu coloquei barra N, barra N, barra N, para ele pular 3 linhas e estar separado um pouquinho. Tá certo? Espero que não fique aí confuso para vocês. A média, eu fiz assim, ó. No 1 mais no 2 dividido por 2. E aí, uma coisa que eu fiz aqui diferente, e eu estou mostrando os números, né? Olha aqui. A gente não fez no outro. Então, eu estou falando assim, ó. Divisão dos números. Porcentagem, agora é float, então porcentagem F. Esse vai aqui. Pelo segundo número é igual à média que vem aqui. Né? Lembrando que eles são correspondentes, né? Respectivamente. Então, conforme você coloca aqui, é a mesma sequência que vai ser substituído aqui. E aí entra a questão da lógica para você escrever isso novamente. Tudo bem? Agora, vamos ver se dá certo. Tá? Eu vou compilar e executar. No primeiro, eu vou colocar lá... Vai dar 7. A multiplicação deu 6. Beleza. Agora ele entrou no nó, pulou, né? 3 linhas. Digite primeiro o número real. Então, vou digitar 2. E o 3, a soma deles, né? A média entre os dois, a soma dos dois. Então, ele vai apresentar vários zeros, isso a gente pode corrigir depois, porque ele já está identificando como um número real. Tá? Então, 2... Não, desculpa, é a média. Cancela aqui, deixa eu ver só. A média... Vai confundir vocês. Média entre os números. De novo. Então, vou colocar 2 e 3. Então, a média entre os números 2, era aí, né? Mas eu vou corrigir depois. Entre os números 2 e 3 é 3,5. Tá certo? Não, era para ser 2,5. Então, por que deu esse erro? Porque o senhor não especificou na operação os parênteses. Exatamente. Olha esse pessoal de física, né? O sinal de mais, multiplicação, ele tem precedência sobre o sinal de multiplicação e divisão, ele tem precedência sobre o sinal de soma e diferença.
Então, se eu deixar do jeito que está aqui, o que o sistema vai entender? Ele vai dividir, né? O número 2, eu tinha colocado, acho, 3. Então, dá 1,5. Né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Mais o primeiro, que era 2, 3,5. Né? Então, se eu quero que seja a soma desses números aqui, eu tenho que colocar entre parênteses, como disse a Maria Eduarda, né? Tá? Agora sim, vamos fazer o teste. Então, isso aqui chama-se teste de mesa, que eu falei para vocês. Fez o exercício, vê se ele está funcionando, pega um valor, você não vai ficar para fazer um teste, 1.418 mais 2 milhões, meu, você não vai conseguir, faz números pequenos, né? Estou fazendo aqui já. E agora vamos lá, 3 e 2. Agora sim, olha, né? 3 mais 2, 5, dividido por 2, 2,5. Tá certo, pessoal? Sim. Aham. Então, tá bom. Então, posso cancelar aqui o compartilhamento da tela? Pode. Pode. Então, tá bom. Esse vídeo depois eu vou colocar ele no sistema, lá no YouTube.